Deus pode mudar uma sentença através da sua atitude. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero mais uma vez pedir a sua atenção para essa reflexão. Talvez você esteja se perguntando, pastor, Deus pode mudar uma sentença através das minhas atitudes? Exatamente. Que tipo de sentença é essa? Sabemos que Deus é especialista em transformar, em converter maldição em bênçãos. Palavras que foram de repente lançadas, palavras de maldição lançadas para tentar nos destruir, para tentar nos abater. Deus, isso para Deus não é nada. Mas eu quero que você preste atenção aqui em uma sentença que foi dita e que foi declarada por Ele mesmo. Alguém pode estar se perguntando, como assim? Deus vai mudar uma sentença que Ele mesmo declarou? Exatamente. Fique nesse vídeo e nessa mensagem do começo ao fim, porque com certeza essa palavra vai falar ao seu coração. Antes de ir para o texto, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, dê também o seu like e por fim compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Vamos então para o texto e vamos ver que sentença é essa que foi mudada, sentença dada pelo próprio Deus. A Bíblia diz que quando Deus declara, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas aqui Deus mudou a sentença que Ele mesmo deu por causa da atitude de um homem, por causa do coração desse homem. Está registrada em Isaías, capítulo de número 38. Olha só o que diz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, nada mais, nada menos do que Isaías. Não foi qualquer profetinha não, irmão. Todos sabiam que este falava a palavra de Deus de verdade. Veio então Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só a atitude deste homem. Está no verso de número 2. Após ele ter escutado a sentença que ele sabia. Não foi um feiticeiro que me amaldiçoou, que declarou a minha morte. Ele sabia, tinha sido o próprio Deus. Deus tinha falado, vai morrer e pronto. Mandou o profeta lá falar para ele. Mas olha a atitude. No verso de número 2, Ezequias, a Bíblia diz, então ele virou o rosto para a parede
e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Imagine comigo, recebe a sentença, vou morrer, não foi um sacerdote de deuses que falou, foi o profeta do Todo-Poderoso, ou seja, sentença que com certeza tinha 100% de chance de se cumprir, porque tinha sido o próprio Deus que tinha falado. Se é outro, irmão, se é outro, diz tudo bem, então. Deus falou que eu vou morrer, então tá bom. Tô com essa doença aqui, tá tudo certo. Não. Eu vim com essa palavra para dizer para você que Deus é poderoso para mudar sentenças. Quem tem que entender que o nosso Deus pode mudar sentenças somos eu e você, está na Bíblia. Talvez você já tenha aceitado aí um diagnóstico médico. De repente você tenha já aceitado, sabe, situações que o próprio Deus já revelou para você. E eu também não quero te condenar por causa disso, não. Tem gente que fala tudo bem, tá tudo certo, foi o próprio Deus que falou. Só que isso me chamou a atenção. Um homem aqui na Bíblia condenado já à morte, declarado por um profeta que era de Deus. Ele não é que ele não aceitou, mas ele falou: eu vou conversar com esse Deus porque eu sei que o nosso Deus é misericordioso. E ele descobriu aqui que Deus era poderoso, é poderoso, para mudar uma sentença que ele mesmo falou. Olha só o que diz a continuação do texto. Após Ezequias ter chorado muitíssimo, olha só, versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Isaías não tinha nem chegado ao pátio, ou ele estava chegando no pátio do palácio do rei. E Deus mandou ele voltar dizendo assim, ó: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis, olha só o que Deus mandou dizer: eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meus amados, eu ministro essa mensagem na direção de Deus porque eu sei que isso é possível. Uma certa feita, minha irmã estava com tuberculose, em estado assim já avançado, muito magrinha. E eu estava orando por ela e na madrugada Deus me deu esta mesma mensagem. E Deus já estava mostrando para a pastora Vera, minha esposa, covas abertas. A gente já estava meio que já esperando, sabe? E aí Deus me deu esta mensagem na madrugada e disse: filho, diga para ela
Diga para ela que se ela voltar para mim, diga para ela que se ela fizer um voto de me servir, de me adorar, de dar fruto, porque minha irmã ela estava afastada do Evangelho. E o Senhor me dando então essa mensagem, Ele disse, vai lá, diga para ela que se ela fizer um voto comigo, que se ela mudar as atitudes, que se ela se render a mim, eu mudo a sentença. Meus amados, então eu fui até lá, falei com minha irmã. Ela na hora ficou assim um pouco relutante, mesmo estando naquela situação. E depois de alguns dias, ela se rendeu ao Senhor. Se rendeu a Deus e voltou para o Senhor. Eu posso dizer para você que essa palavra é verdadeira. Depois de um tempo, a minha irmã ainda se casou, teve filhos. Aliás, teve mais um filho, né? Na verdade, o meu sobrinho Hugo. E hoje a minha irmã está muito bem, com saúde. Sim, problemas todos nós temos, né? Problemas do cotidiano, mas Deus mudou a sentença de morte para a vida, porque ela orou, chorou, buscou e disse, Deus, o Senhor é misericordioso. Talvez alguém esteja, que conheça a palavra, alguém esteja se perguntando, e Davi, pastor, que orou, chorou, jejuou 7 dias, e o menino o menino dele lá morreu, o filho dele com Batseba. Ah, irmão, ali é uma outra história. O próprio Davi disse, quem sabe, eu jejuei, chorei. Davi respondeu aos seus servos desse jeito, eu chorei, jejuei, porque quem sabe Deus tivera misericórdia de mim e fizesse viver o menino. Davi também sabia do coração misericordioso de Deus. Mas o problema é que, diferente do rei Ezequias, Davi, ele não teve coragem de dizer, lembra-te de que fui reto aos teus olhos. Davi não pôde falar isso. Davi tinha acabado de adulterar, e não só adulterar, mas matar o marido de Batseba. Então, ainda mais no Velho Testamento, irmãos, era vida por vida. Deus disse, Davi, você não vai morrer, mas o menino vai morrer por quê? Porque ele seria fruto, como rei de Israel, ele seria descendência de Davi, que também subiria no trono. Imagina um rei que todos iam olhar e dizer, esse aí foi fruto de um adultério e de uma morte. Deus falou, não, a criança vai morrer. Ela está vindo para mim. Deus não quis atender a petição de Davi por causa do seu pecado, por causa do pecado dele. Agora, existem casos e casos. Lute, ainda que tenha sido o próprio Deus que falou, que declarou, que te revelou. Vai conversar com Jesus.
Diga para ele: Senhor, me ajuda. Eu aprendi com o pastor Douglas, inclusive o Senhor curou a irmã dele, que já estava sentenciada. O Senhor já estava revelando que ela ia partir. O Senhor mudou a sentença e deu vida para Ezequias, deu vida, tem dado vida a tantas pessoas. Deu vida para a irmã do pastor Douglas. Eu sou um testemunho vivo, irmão. Então, deixa Deus tratar com você. Que essa mensagem possa ter trazido esperança ao seu coração. Deus quer que a gente converse com Ele, que a gente apresente as nossas causas. Está na palavra. Jesus ele fala, entrar em Deus, né? Está escrito, entra em luta comigo, apresenta suas causas a mim. Quem sabe o Senhor terá misericórdia de você. Que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, acabamos de aprender que o Senhor é um Deus que muda sentenças. Só que o interessante aqui, Pai, é que não é uma sentença falada por qualquer um, por qualquer sacerdote ou autoridade constituída por religiões. Não, aqui a sentença foi mudada, mas quem tinha dado a sentença era o próprio Senhor. Muitos pensam que uma vez que o Senhor disse, está dito. E eu também creio desse jeito. Porém, se a palavra que o Senhor falou, ó Pai querido, foi para um servo teu, para um filho teu, para aquele que serve ao Senhor, o Senhor ao mesmo tempo está nos dando espaço para poder conversar, dialogar, tentar te fazer, meu Deus, entender. Não que o Senhor já não saiba o que vai sair da nossa boca, porque o Senhor conhece tudo e todas as coisas, mas aqui Ezequias virou o rosto para a parede, e ele orou, buscou, e o Senhor viu a atitude deste homem. Já tinha declarado a morte, mas disse para o profeta, volta lá e diga para ele que eu ouvi a oração e acrescento a ele 15 anos de vida. Pai, se o Senhor mudou a sentença deste rei Ezequias por causa da atitude dele, atitude de fé, atitude de perseverança, atitude de não ter aceitado continuar com aquela doença, não aceitado por rebeldia, mas aceitado porque sabe que o Senhor é poderoso para curar, para libertar. O Senhor é poderoso para nos dar vida. Ele sabia disso. Então ele simplesmente tentou, ele disse, quem sabe Deus? Acredito que ele deve ter pensado igual Davi, quem sabe Deus muda por conta da sua misericórdia. E a tua palavra diz que o Senhor mandou o profeta ir lá e mudar a sentença, porque ele já estava sentenciado à morte. Deus, muito obrigado por esta palavra. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Guarde essa mensagem em seu coração e que Deus possa tratar você, sua vida, sua casa, sua família. E eu te convido para uma próxima reflexão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.